Olá, aqui é o Jefter, eu sou missionário aqui no Japão, em Tóquio, e eu tenho uma mensagem para você, para os meus seguidores aí, o pessoal que está aqui no meu Instagram e me acompanha. Na verdade, me chamou muito a atenção alguns amigos, o que eles vêm compartilhado, algumas mensagens de ministros, pregadores famosos que estão hoje bombando aí nas redes sociais, e me chama um pouco a atenção e eu tenho um pouco de cautela a respeito disso, principalmente porque hoje é notável que se existem dois Jesus sendo pregado nas igrejas. Um Jesus que é o verdadeiro, o Jesus Cristo, o Jesus ressurreto, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que ressuscitou, que nos redimiu e está hoje assentado à destra de Deus Pai, que é santo, maravilhoso e poderoso. E existe um outro Jesus que é pregado, que é um falso Jesus, que aparentemente também morreu na cruz, aparentemente, segundo esses falsos mestres, ele também ressuscitou, mas ele é uma figura diabólica. Dentro de si ele carrega toda a treva possível, todo o mal, apesar da sua aparência ser de bondade, parecer ser um bonzinho, que aceita qualquer coisa, que aceita todo mundo, mas ele não tem nada do nosso Jesus Cristo, da palavra de Deus. Esse Jesus é uma figura diabólica e ele tem o mesmo nome de Jesus. E então você não pode confundir esses dois Jesus pregados na igreja. Você precisa discernir à luz da palavra de Deus. Infelizmente, esses falsos mestres, eles misturam muitos conceitos na Bíblia, eles não discernem a aliança que nós estamos vivendo hoje da graça, eles não discernem que hoje que aqueles que receberam Jesus são novas criaturas e eles misturam tudo, misturam o Novo Testamento com o Antigo Testamento, fazem uma salada de fruta, trazem muita confusão e por causa da linguagem bonita que eles usam muitas palavras eloquentes, frases de efeitos e as pessoas elas ficam, uau! Emocionadas com tudo isso e não discernem aquilo que vem da palavra de Deus, infelizmente. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia já nos advertiu sobre esse tipo de coisa. E eles se levantam muitas vezes com mensagens tão cheias de amor e bondade, aparentemente, que eles colocam Deus como se ele fosse mal, como se Deus fosse injusto, o Deus da palavra que nós conhecemos. Eles falam, não, Deus, nós somos tão bonzinhos e tão cheios de graça que nós temos que aceitar todo mundo, todas as pessoas vão para o céu. Errado! Deus, ele é sim amor, a natureza dele é amor, mas Deus também é justo. E a Bíblia nos informa, nos ensina isso claramente, que olha, Deus é justo e aqueles que crerem e que se arrependerem, esses vão sim para o céu, esses vão sim viver com ele, mas aqueles que não se arrependerem e viverem de uma maneira injusta, eles irão ser condenados. Esse é o Deus da palavra, essa é a verdade, as pessoas têm a opção de escolher. Então, infelizmente, essas ministrações que têm sido feitas muitas vezes colocam o Deus da palavra como se fosse mal e eles fossem melhores do que Jesus, melhores do que Deus. E está errado, isso é um equívoco muito grande e a gente precisa julgar tudo à luz da palavra de Deus. E você pode claramente entender que na ministração desse pessoal, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, eles sim se levantam contra a autoridade. Tudo que é autoridade, tudo que é santo, eles vão desprezar aquilo que é santo, eles não vão ter reverência, eles vão falar que isso é excesso, eles vão desprezar autoridades, eles vão falar que não é necessário ter autoridades, porque eles são rebeldes dentro de si, a rebelião que nasceu em Satanás está dentro deles, e essa é a mensagem. Você precisa ver na própria palavra de Deus que já nos adverte sobre isso. Lá em Judas, eu sei que muitas pessoas não leem às vezes esse evangelho, essa carta, na verdade, mas em Judas eu vou ler na mensagem, porque fica mais claro de entender pela linguagem mais fácil. Diz assim, ó, Judas, versículo 3 e 4, prezados amigos, minha prioridade foi escrever a vocês sobre a vida de salvação que temos em comum. Preciso escrever insistindo, implorando, para que vocês lutem de todo o coração pela fé que nos foi confiada como um dom a ser guardado e cultivado. O que ocorre é que alguns indivíduos se infiltram em nossas comunidades. As escrituras nos advertiram que isso aconteceria. Eles têm aparência de espiritualidade, mas não passam de canalhas sem escrúpulos. O objetivo deles é substituir a graça pura do nosso Deus por pura libertinagem, afastando-se de Jesus Cristo, nosso único mestre. E no versículo 8, na versão NVI, diz assim, ó, da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres
celestiais. Veja que a palavra de Deus já nos advertiu sobre esse tipo de coisa, mas as pessoas não estão lendo a Bíblia. Elas estão vendo ministrações no YouTube, estão vendo pregadores de frases de efeito. E olha, você precisa ter atenção a isso, você precisa tomar cuidado com aquilo que você ouve, porque fé vem pelo ouvir, e não se contaminar, porque existem sim falsos mestres, falsos profetas com aparência de espiritualidade, que colocam uma graça radical, dizendo que tudo é aceito, tudo é permitido, como se Deus fosse injusto naquilo que ele julgar, naquilo que ele condenar. Errado, tome cuidado. E eu quero chamar a atenção de você que é jovem, principalmente da nossa comunidade, aí, das nossas igrejas, que fala muitas vezes, não, eu vou sair da igreja porque eu não concordo com a palavra, tal, e vou buscar uma outra. Irmão, presta atenção, que história é essa de buscar uma outra palavra? Olha, a igreja que você tem que procurar tem que estar na palavra de Deus. Você tem que buscar uma igreja que é firme, fundamentada na Bíblia, não em músicas legais, não por causa das amizades. E muitas pessoas que eu vejo assim, eu estou saindo da igreja porque eu não concordo com a palavra. Mas eu pergunto, qual é a palavra que você tem dentro de si? Muitas vezes eles não têm solidez dentro de si a respeito da palavra, do que a palavra diz, e creem em qualquer coisa que é jogada, qualquer coisa que está na moda, qualquer pessoa que vem para convencer com poucas palavras, porque usa linguagem bonita, usa alguns versículos fora de contexto, e eles se deixam envolver por essas coisas. Irmãos, a gente está vivendo uma época que é sim delicada, é sim perigosa, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso vai custar. O próprio Jesus falou assim, olha, naquele dia, do dia do julgamento, chegarão pessoas para mim e dirão assim, Senhor, Senhor, eu te conheço, eu curei pessoas em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, por que você está me julgando para o inferno? E ele falou, olha, aparta-te de mim, eu nunca te conheci. Eles achavam que tinham nascido de novo, essas pessoas estavam convencidas que tinham nascido de novo, mas aquele Senhor e Senhor que elas chamavam não era o mesmo Senhor Jesus, era um outro Jesus que está sendo pregado agora. Eu quero abrir seus olhos. Existem dois tipos de Jesus sendo pregado, e você precisa escolher o verdadeiro Jesus, que é o Jesus da palavra, o Jesus que é santo, o Jesus que é cheio de graça, assim, cheio de amor, e ele tem uma nova vida que vai transformar você. Não é um Jesus que compactua com o pecado, que está numa pura libertinagem, dizendo que é uma graça. Não, esse é o Jesus verdadeiro, e eu quero te incentivar com isso. Fique firme na palavra. Se você tem questões, vá examinar na palavra. Você precisa estar firme na palavra, não em modinhas, não em pregadores de momento, não em frases de efeito de YouTube, de Instagram, ou seja lá o que for. Você precisa estar focado na palavra. Não busque novidades, novas revelações. Isso é perigoso. Não fique em busca de novas ondas. Isso é muito perigoso. Esteja buscando sempre a palavra, o reino de Deus, a sua justiça, se fundamentando, se fortalecendo nisso. E eu quero, por fim, recomendar um livro que eu achei sensacional, tá bom? Esse livro, eu não estou ganhando nada para recomendar, mas Kryptonita, do John Bevere. É um livro fascinante, maravilhoso, que ele fala justamente sobre esse novo Jesus que tem sido ministrado, pregado por aí, que não é o Jesus verdadeiro, que usa o mesmo nome do nosso Senhor Jesus, o nosso verdadeiro Jesus Cristo. Amém? Recomendo a leitura, seja abençoado, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você quiser aí, que precisam ouvir essa ministração, essa pequena palavra, e nós precisamos nos fortalecer. Aqui no Japão também nós temos diversos tipos de ensinos que às vezes chegam a ser bizarros, de coisas que nós temos conhecido, mas nós temos lutado todos os dias para trazermos ensinos saudáveis da palavra de Deus, fundamentos verdadeiros na fé, no amor de Deus, e graças a Deus, Deus tem nos ajudado bastante, tem aberto portas para nós aqui, e vamos avançando. Um grande abraço para você.